Olá, caros e queridos amigos. Saudações cordiais a todos. Eu sou Rui Mendes e aqui estamos para gravar mais um encontro na intenção de compartilhar informações e conhecimentos para que todos os nossos espectadores, amigos, pacientes e leitores possam ter cada vez mais e melhores ferramentas quando queiram realizar o processo de expansão das suas próprias consciências. Espero que estejam todos muito bem. Já estamos de volta à nossa base central aqui na Catalunha, depois de uma temporada de mais ou menos 20 dias viajando e trabalhando por Portugal, seja com a música, seja com as terapias, através do Yoga Travel and Therapy ou através do Home Therapy para aqueles que têm interesse em ser recebido em nossa Casa Real Sagrada na intenção de realizar terapias de maneira intensa, às vezes até 3 vezes por dia, seja nos hospedando ou recebendo em suas cidades, seja vindo visitar a nossa Casa Real Sagrada. Hoje o tema que nós escolhemos para trabalhar vai entrar em contato justamente com tudo que nós aprendemos durante essa temporada em Portugal, realizando terapias de regressão, realizando sessões de animosia quântica, leituras energéticas, sessões de massagem, entre outras técnicas que fazem parte do menu terapêutico de Aura, Assistência Universal de Realimento Anímico Psíquico. Bom, para começar o nosso encontro de hoje, eu gostaria de compartilhar com os meus amigos portugueses, em primeiro lugar, todo o carinho e gratidão que eu tenho por vocês e pelas oportunidades que vocês têm me dado. Mas é possível que as informações que nós adentremos em contato aqui hoje talvez sejam um pouco chocantes. Mas eu gostaria também de agradecer vocês, assim mesmo, pelo fato de que, através de vocês, eu tive acesso a um nível de compreensão muito maior a respeito do que é o Brasil e do porquê é tão difícil construir um país naquela porção de terra das Américas que vocês descobriram. E hoje eu gostaria de compartilhar com todos um pouco das informações que foram recolhidas, não somente através dos pacientes que foram tratados, mas também que estão plasmadas na psicosfera portuguesa. De maneira que, graças ao cristianismo, é como se Portugal fosse a puta que pariu o Brasil. E nos próximos minutos eu pretendo explicar um pouco por que Portugal se transformou nessa puta que pariu esse filho bastardo chamado Brasil, e como e quanto, a nível quântico, energético e vibratório, é em Portugal que está o embrião de todos os nossos impedimentos, de todas as nossas limitações enquanto país, enquanto nação e principalmente enquanto cidadãos, enquanto indivíduos, né? Então é muito importante compreender a história de Portugal para poder entender as mazelas do Brasil. E foi isso mais ou menos que os nossos guias e amparadores extrafísicos fizeram nessa oportunidade maravilhosa que nós tivemos de poder estar no Alentejo. A primeira coisa importante que todos devem considerar a respeito de Portugal e a respeito do português é a autoestima. Acredito que Portugal tem uma das psicosferas mais antigas do mundo. Acredito que as consciências que ali encarnam ainda têm dentro de seus campos conscienciais memórias terroríficas de quando suas consciências ainda habitavam a realidade 1D e 2D no que tange a fauna, no que tange a flora e também no que tange uma série de registros bastante traumáticos que a humanidade no começo da sua evolução nessa linha temporal registrou em sua memória. Então, do ponto de vista linear e multidimensional, os portugueses, tanto em níveis 3D quanto em níveis 4D, são seres muito, muito antigos, são seres que datam da era mesozoica. E esses seres foram testemunhas do relacionamento entre outras linhas humanoides, como reptilianos, dinossauros, já na plataforma humana. E eles foram testemunhas das guerras atrozes e canibais
que sofreram essas diferentes espécies desde a era mesozoica até a nossa era, de maneira que facilitou muito o processo de lavagem cerebral criado pelo cristianismo. Justamente por quê? Porque os medos e as impressões negativas dos portugueses a respeito da realidade 3D são muito, muito antigas. Então poderíamos dizer, sem sombra de dúvida, que a maioria dos portugueses encontram-se bastante distantes, bastante desconectados de seus corpos físicos, de seus complexos mentais, sensitivos, de maneira que o sistema de crença mais galvanizado, mais forrado, que mais recheia a psique deles, é justamente o cristianismo numa versão livre de questionamentos. Então é interessante perceber que através do Império Ibérico, o cristianismo conseguiu um nível de domínio na Península Ibérica e na região sul da Europa, criando um império de mentiras para acobertar a pedofilia e a bruxaria na Itália, um império de ousadia e criatividade justamente para combater isso que acontecia na Itália em Espanha, e um império profundo de tristezas e frustrações em terras portuguesas. E essas tristezas e frustrações que os portugueses carregam em suas estruturas áuricas, sensíveis, energéticas e vibratórias, estão cheias de traumas criados pelo mundo cristão que os países do norte da Europa não aceitaram. E por isso houveram diferentes formas de colonização psíquica no que tange a Península Ibérica em comparação com o norte da Europa. O primeiro ponto interessante em reparar nos portugueses é a capacidade e a facilidade com que eles negam a própria história antiga deles. Sendo um dos povos mais antigos da Europa, aquela região foi habitada por fenícios, foi habitada por celtas, entre outros povos de rica cultura, muito antes do cristianismo através do Império Romano ali chegar. Porém é interessante quando você entra, por exemplo, no site da Prefeitura de Beja para saber a respeito da história da cidade, a própria prefeitura, os próprios órgãos de conhecimento da região, da cidade, do Alentejo, não reconhece a sua história antes da dominação romana, aonde a cidade de Beja, no caso, chamava-se Pax Julia. Então eles alegam que não existem estudos ou que não existem informações a respeito do que era aquela região antes disso. E claro, esse é um processo de desinformação que vem do Vaticano, que vem do catolicismo, que são estruturas milenares que funcionam, que têm a missão de falsificar a história e criar uma nova ordem mundial satânica, uma forma de ser humano que nos permite ser alimento de seres reptilianos, entre outros tipos de seres que se alimentam das energias vibratórias da raça humana. Então essa negação do passado celta, essa fácil identificação com o passado romano e o passado cristão, gera um nível de submissão insuportável que os portugueses possivelmente carregaram por toda a existência, facilitando assim o processo de alimentação tóxica. É incrível como, apesar da alimentação, principalmente na região do Alentejo, ser bastante céltica, ser bastante mediterrânea, apesar de que ali já estamos no Atlântico, através da cultura cristã que introduziu o porco na alimentação, que introduziu e impôs uma nutrição baseada em carnes e sangue, etc., eu diria que os portugueses foram mutando geneticamente de suas origens, de forma que esse distanciamento das próprias origens, que são das mais antigas do planeta, gerou no português aquilo que nós no Brasil chamamos, e na África chamamos banzo, né? Que é uma depressão que o imigrante sente a respeito das próprias origens quando está na terra para onde migrou, a ponto de não conseguir trabalhar, a ponto de morrer de depressão. De maneira que nenhuma cultura
europeia aceitou com tanta facilidade e submissão os absurdos da educação cristã e os seus dogmas. Então, do ponto de vista geral, eu nunca vi crianças tão maltratadas ou brutalizadas de forma sutil, mas direta, por seus pais, como vi em Portugal. Nunca vi crianças tão desrespeitadas e tratadas como sucata ou como servos, como vi em Portugal. Da mesma maneira que não vi seres adultos tão infantilizados e seguros de que essa infantilização de si mesmo é a sua própria personalidade, como vi ali na região do Alentejo, na região portuguesa. Então, do ponto de vista terapêutico, tanto humano quanto psicosférico, é uma realidade que é muito difícil trabalhar, justamente porque os traumas ancestrais dessas pessoas está atravessado pela crença cristã de uma maneira que elas não conseguem entrar em contato com novos tipos de conhecimento ou velhos tipos de conhecimento mais completos do que aquilo que o cristianismo perpetua através da cultura científica e religiosa. Então não existe um nível de abertura, existe apenas uma relação diplomática e por vezes também idólatra, porque as pessoas ali são capazes de reconhecer os seus méritos, mas a partir do momento em que elas precisam fazer algum câmbio em si mesmas para terem suas próprias vidas os mesmos resultados, elas encontram um montão de empecilhos que, do ponto de vista da nossa medicina, são consciências obsessoras, consciências assediadoras, consciências marinhas principalmente. Uma média de 80% das pessoas que realizaram sessões de regressão e anemosia quântica descobriram espectros de suas consciências vindo de realidades profundamente obscuras e oceânicas. Porque é importante que vocês entendam que as nossas consciências são multidimensionais, diferente dos nossos corpos físicos, que no caso desse aqui está em terra, né? Então é importante compreender que, à medida em que você evolui, também terá de compreender o tempo desde uma perspectiva multidimensional e não apenas linear, que é justamente a frequência de tempo aonde portugueses, brasileiros e terráqueos em geral estão aprisionados. Então, através dessa crença sem questionamento, dessa aceitação violante e deturpadora dos dogmas do cristianismo, né, nós temos a infantilização de um dos povos mais antigos da Europa, gerando um nível de depressão e falta de estímulo, e falta de esperança, e falta de contato com o que é novo, que se reflete na alimentação, que se reflete na música, que se reflete na arte. Então, assim, a rotina dos portugueses é algo bastante rígida. A quantidade de café que eles tomam, cafezinho preto sempre, nunca com leite, sempre café preto, às vezes 5, 6 vezes por dia, já é o embrião daquilo que acontece no Brasil, que mantém as pessoas num nível de aceleração que faz com que elas sejam 90% do tempo excessivamente mentirosas, excessivamente diplomáticas e excessivamente perturbadas. E isso tudo permite que, ou seja, essa crença, essa aceitação fácil e sem questionamento da educação cristã e tudo mais, permite a perpetuação de energias regressivas ou de mentiras que podem ser plasmadas em 3D através da mentira que as pessoas praticam, de maneira que eu nunca vi em lugar nenhum desse mundo. Então, entender Portugal, como eu disse no começo desse encontro, é muito importante para entender o Brasil. Por quê? Porque, do ponto de vista histórico, Portugal é o último grande baluarte europeu a nível império, né? Então, Portugal recebe uma ressaca muito grande de realidades energéticas que em outros pontos do Império, em outras épocas, ainda eram consideradas glamourosas. Então, assim, existe um nível de tristeza tão grande, um nível de dúvida tão grande, uma vontade de se matar tão grande. Aliás, uma das coisas que é interessante a gente abordar é o uso de heroína e os níveis de suicídios
que encontramos em Portugal, que acabaram desaguando na discriminaram, perdão, a cannabis. Porém, isso não quer dizer que ela está legalizada. Todos os cultivadores de cannabis que eu conheci em Portugal têm problemas nos dentes seríssimos, justamente porque existe uma repressão policial muito grande. Eu diria, inclusive, que Portugal, Lisboa, é o embrião da cultura das favelas, da cultura dos morros. É onde pela primeira vez os ricos se mesclam com os pobres, livre do excesso de religião e classicismo imposto por Itália e Espanha, né? Então, existe um reconhecimento à mentira a respeito da mentira religiosa por parte dos portugueses, justamente porque eles foram das pessoas que mais sofreram com tudo isso. Porém, eles não conseguiram esvaziar a mentalidade própria deles de todos os dogmas que foram plantados pela cultura jesuíta, pela cultura de empobrecimento, pela cultura de excesso de humildificação das pessoas. Então, é o terreno perfeito para que mentiras como a Bíblia ou o cristianismo deem frutos. Porém, claro, Portugal recebia uma influência muito grande de França e Inglaterra, de maneira que esse terreno que Portugal, com a sua miséria peculiar e as suas tristezas ancestrais insuperáveis, cria, só pode ser materializado no Brasil, mais precisamente nessa região onde se encontra São Paulo, que é em verdade a meca do satanismo, que é em verdade a região onde talvez São Paulo e Nova Delhi sejam os lugares onde mais se sacrificam crianças no mundo inteiro, permitindo assim que nós vivamos nisso que nós estamos vendo acontecer no Brasil hoje. Esse clima de Nova Jerusalém, esse clima de Jesus vai voltar, esse clima de vamos respeitar as crenças, que se for do conhecimento, fé é medo, ignorância é força, entre outros tipos de realidades criadas e materializadas pela inteligência e pela mente dos satanistas, que se infiltraram e se maquiaram em todas as estruturas sociais, desde a igreja até a universidade. Tudo hoje conspira para que as pessoas se desconectem das suas capacidades humanas, principalmente no que tange à espiritualidade, para aceitarem de maneira submissa os dogmas da realidade material, que trata justamente dos 5 sentidos, a realidade financeira, entre outras coisas que, uma vez assimiladas, podem ser perfeitamente fontes de grandes felicidades. Então talvez seja lá em Portugal e também no Brasil onde melhor as pessoas fragmentam as realidades, né? Então elas veem a espiritualidade em Jesus, em Deus, no céu, e fora delas. Dentro delas tudo que elas encontram é medo, dúvida, entre outras coisas que fazem com que as pessoas não realizem o processo de empoderamento pessoal que elas necessitam para viver livre dessa mentalidade feudal escravagista que nos mantém num nível de autoestima instalado pelo cristianismo e, no caso do Brasil, estimulado e perpetuado pela programação da Rede Globo. Porque se você vê a Bíblia, se você vê a programação dramatúrgica da Rede Globo e se você vê a história do tempo linear, você vai perceber que eles trabalham com os mesmos elementos, justamente porque esses elementos disparam os implantes que estão dentro das nossas estruturas energéticas, que permitem que as nossas almas sigam sendo recicladas. Então perceba que esse neofeudalismo do qual nós estamos forçosamente sendo introjetados graças a todas essas medidas impopulares e fascistas, que aliás estão renascendo o fascismo, né, no país do Brasil, é o que permite também a colonização nanotecnológica das nossas estruturas
sensíveis, tanto do que diz respeito aos 5 sentidos, como a matriz etérea, os chakras, os nadis. Então é muito importante que vocês realizem o quanto é importante estudar história e viajar. Porque se as pessoas estudarem história e viajarem, elas vão entrar em contato com níveis de consciência que permitem a elas cobrarem dívidas históricas. Que é justamente o que essa turminha que hoje está no governo do Brasil e na cidade de São Paulo quer impedir. Justamente porque eles estão há gerações recebendo todos os lucros e dividendos que eles recebem por terem, ao longo de gerações e mais gerações, terem se comprometido com a escravização, desinformação e matança dos povos indígenas autóctonos e também a escravização da raça negra. Então é muito importante que nós aprendamos a cobrar dívidas históricas, porque o que nos tem impedido de cobrar as dívidas históricas que aqui estamos para cobrar é um livro apenas, que convence a maioria das pessoas, principalmente se essas tiveram suas almas recicladas pelas religiões, que o que passou, passou, e o que importa é daqui em diante. Porém, quando nós vemos o estado de imbecilização dentro do qual se encontra tanto os portugueses, graças ao cristianismo, como os brasileiros, graças à Rede Globo, nós percebemos o quanto essa agenda antiga está chegando no auge do êxito e sucesso em pleno século XXI. Porém, graças à nossa Casa Real Sagrada e graças a uma série de outros tratados, dentre os quais o Grupo de Sábios faz parte, essas aristocracias satanistas não vão lograr êxito nessa agenda de escravizar a humanidade. O máximo que eles conseguirão é fazer essa pequena parcela de pessoas do mundo que se encontra em São Paulo de idiota por algum tempo. Essas pessoas que encarnaram e seguem encarnando em São Paulo estão aprisionados no sistema de crença e no sistema de crença cristão e satanista há eras e eras. Desde a Babilônia, essas almas são recicladas e a cada nova encarnação que elas aceitam fazer, elas recebem recompensas e prazeres sensórios no que tange à realidade 3D, da mesma maneira que os índios entregaram ouro e pau-brasil a câmbio de pentes, escovas e bugigangas. Ainda que a história não tenha sido bem assim, isso de fato aconteceu. Os índios foram enganados, as terras deles foram roubadas. E os cidadãos que fizeram isso partiram de Portugal para o Brasil para fazer isso. Um deles é Raposo Tavares, que inclusive é nascido na região do Alentejo, é nascido na região de Beja, e existe uma estrada que corta todo o estado de São Paulo. Então, quer dizer, nós rendemos louvor aos assassinos dos povos autóctonos da nossa terra. E eles seguem governando as nossas vidas como psicopatas, da maneira como a gente está vendo que o prefeito de São Paulo, João Dória, grande herdeiro de famílias aristocratas que matavam índios, está fazendo. Ou seja, essa postura autoritária, essa ausência de cidadania, é fruto do coronelismo. E o coronelismo era o sistema de governança das capitanias hereditárias. Então, na verdade, nada mudou, as coisas continuam igual sempre foram. Apenas foi jogada luz naquilo que antes estava oculto. E é aí que a gente vê o nível de burrice das pessoas do Brasil em geral, mas também da cidade de São Paulo. Porque como é que uma periferia que nem a de São Paulo, como é que uma cidade que tem a quantidade de negros e imigrantes como São Paulo vai eleger um almofadinha que nunca trabalhou, que sempre viveu de renda e sempre foi um marqueteiro
e que hoje nós estamos vendo o quanto tudo é apenas marketing na realidade desses políticos. E claro, a Rede Globo lavou o cérebro das pessoas de uma maneira tão grande que fica proibido falar bem, ou fazer elogios, ou ter gratidão, seja por aquilo que fez o PT, ou seja por aqueles poucos e escassos políticos que são bem intencionados e honestos. É curioso como algumas pessoas me escrevem reclamando de eu falar sobre política, como se política fosse uma área separada da espiritualidade, quando na verdade não, gente, é o oposto. A política é a mais nobre arte da expressão espiritual. E é por isso que ela foi corrompida por canalhas, porque esses canalhas têm inteligência e sabem o que estão fazendo. Já você, cheio de opiniões, que me escreve pedindo para sanar uma dúvida e não para fazer um tratamento terapêutico, você não tem conhecimento nenhum, você só tem crença. E claro, isso faz com que eles estejam 50 anos-luz à frente de você. O apego financeiro é uma das melhores maneiras de perpetuar a própria pobreza para sempre. Justamente porque dinheiro é um pedaço de papel que as elites criaram justamente para poder relacionar-se em sociedade. Enquanto a mentalidade cristã criou a ideia de que o dinheiro é algo sagrado, que tem que ser guardado e utilizado somente em último caso. Então é incrível o número de pessoas que têm me escrito, a princípio para elogiar, mas sempre com a intenção de que eu utilize meu tempo para respondê-las e sanar as dúvidas delas, deixando sempre claro que elas não têm intenção de doar ou deixar ou intercambiar nada em troca. E claro, a gente vive numa galáxia de livre-arbítrio, nós podemos fazer o que nós quisermos, a questão é que tudo tem retorno. E esse tipo de atitude, seja das pessoas que me escrevem lá do Brasil, cheia de mentiras e más intenções dentro de si, mas extravasando um nível de cristianismo e bondade fanática, ou seja, como acontece em Portugal, onde as pessoas, para terem a aprovação das outras, são capazes de boicotar a si mesmo por eras. Então, quer dizer, essa mentalidade cristã, divisora de classes, que permite que hoje o Brasil não consiga ser um país, começa justamente em Portugal, através de pessoas infantilizadas que foram utilizadas para perpetuar a cultura cristã de uma maneira a impedir a raça humana de ser humana. E é isso que a gente está vendo no Brasil hoje. As pessoas são alérgicas à verdade, elas estão comprometidas com a mentira até o pescoço, e elas vão fazer de tudo para tentar fazer com que as leis e as regras que regem a realidade 3D se encaixem na sua própria mentira, ao invés de abrir mão dessa mentira e compreender os mecanismos que nos permitem ser felizes na realidade 3D. Uma das dicas mais importantes é não resistir. Deixa que a Matrix te absorva, porque uma vez que você vai ser absorvido pela Matrix, você vai ter capacidade de compreender os mecanismos dela. E uma vez que você aprende como a Matrix funciona, você é capaz de criar os seus próprios mecanismos para funcionar também. A questão é que você não é sincero com você mesmo. Você está buscando agradar a mentalidade cristã da sua avó, da sua mãe, que foi criada lá em Portugal, justamente para que seres humanos pudessem matar índios, escravizar negros, roubar ouro, roubar terras e achar que tudo bem. Como nós vemos juízes, promotores e a elite do Brasil em geral mentir, roubar e achar que está tudo bem. Esse é o trabalho deles.
É você que agora tem que começar a desenvolver qual é o seu. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje e sigo aguardando a todos vocês para realizarem terapias ou receberem o nosso suporte da Casa Real Sagrada de Sírios, Grupo de Sábios e da Nemosia Quântica. Muito obrigado a todos os amigos que escrevem fazendo críticas e elogios e obrigado principalmente àqueles que possibilitam a nós viajar, ensinar através da aquisição das nossas propostas. Um grande abraço a todos e até o próximo encontro, amigos. Namastê!